Neoquímica Arena. 0 para o Corinthians, 0 para o Vasco. 0-0 terrível para o Vasco da Gama. Que a reação dos jogadores do Vasco é a reação de um time que está sendo pela 4ª vez na história rebaixado para a Série B. Decisões. O Vasco é campeão brasileiro de 2000. Em 19 de janeiro de 2001, o Vasco conquista o título brasileiro de 2000. A Copa João Avelange, Romário, grande estrela, grande jogador do Vasco. Salve, salve rapaziada, beleza? Quem fala é o Teteu e estamos aqui para trazer o primeiro vídeo, né, do canal. No início da nossa Master Liga com o Vasco da Gama, rapaziada. Estamos aqui com o Fernando Diniz, né, que é o atual técnico do Vasco. Eu vou continuar com ele mesmo. A face ali é o Lothar Matthaus, mas ninguém precisa saber disso. É o Fernando Diniz, que é uma face mais parecida ali, fechou? Então vamos aqui iniciar a nossa Master Liga com o Vasco, né, minha tropa. Vamos aqui mexendo nas configurações. Frequência normal, dificuldade normal. De negociação normal, tá? Orçamento inicial normal também, transferência ativada, redução de salário anual, nível da partida, vou colocar no estrela, fechou, rapaziada? Não tenho lenda liberada ainda, vou deixar no estrela. 7 minutos de jogo, unidade monetária real brasileiro e transferência somente quando há progresso, fechou? Essas são as configurações aí, não vou mexer durante a carreira, só se a gente liberar a lenda aqui, provavelmente vai acontecer, a gente coloca no lenda, fechou? Olha aí, meu mano, Fernando Diniz chegando no CT do Vasco da Gama. Nosso presidente apresentando o CT aí. Vamos cumprimentar os jogadores aí, ó. Felipe Coutinho, todo tatuado. E acho que esse aí é quem? Robert Hanna? Não, o Tietê, esse aí, ó, o Tietê. Pela cara toda maraga, dá pra ver que é o Tietê. Esse aí é o Verratti, né? Parece o Verratti. Não sei se é ele, mas parece. Fernando Diniz vai conversando ali. Mano, é um projeto que eu quero começar, né? O Vasco atualmente ali briga por meio de tabela pra baixo, né, mano? A gente não consegue uma vaga na Libertadores há muito tempo. Vou estar colocando aí na tela a última vez que o Vasco foi pra Libertadores, que já faz uma cota. Então o objetivo aqui é a gente voltar a ser um time, né, de prateleira, tipo, continental. A gente não sai do Brasil mais, não ganha título nenhum. Faz muito tempo que o Vasco ganha título. Acho que tipo, mais de 10 anos, até mais, eu acho. Voltar a ser um dos melhores times ali do Brasil, né? Atualmente nosso rival Flamengo domina o Brasil. Vamos lá criar os objetivos da temporada, minha rapaziada. Que tal focarmos em ficar em 6º lugar do campeonato? É isso mesmo. Concordo, que é pegar aquela vaga na Libertadores, né, minha rapaziada? Concordo em ficar em 6º lugar no campeonato. Acho que é o necessário ali. Valeu, valeu, valeu. Criamos nossos objetivos ali. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui agora, né, minha tropa? Coletiva de imprensa. Vamos ver o que a mídia vai falar sobre a gente. O Diniz vai chegando aí na sala de imprensa do Vasco da Gama. Vamos ver aí o que os jornalistas, né, os fofoqueiros vão falar de nós. Parabéns pelo funcionário técnico. Qual que é o seu plano para o time? Tenho minhas próprias ideias. Se encontrar um equilíbrio, depende dos jogadores. Tenho minhas próprias ideias. Fernando Diniz é personalidade pura, né, minha rapaziada? Ele tá sempre ali impondo o seu estilo de jogo, então ele tem as próprias ideias dele. Qual estilo de futebol você quer jogar nessa temporada? Quero ver o time jogar com raça. Acho que esse aqui é o que mais encaixa no Fernando Diniz. Um cara que tá sempre explosivo ali na beira do campo, né? Então deseja sempre muita raça dos seus jogadores. Tem até o caso com o Tietê aí, né, mano? O Tietê tá andando em campo, ele já dá aquela chamada no Tietê. Isso aí. Acho que agora a gente termina ali as coletivas, né? Bem-vindo à Master Liga. Fernando Diniz escolhido como técnico. É isso. Exige esforço em primeira coletiva e primeiro dia da janela de transferências. Mensagens aqui do escritório do técnico. Ok. Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada, no nosso plano de jogo. Que o jogo deixou aqui pra gente, né, Fernando Diniz? Ok. Não achei o jogo só adequado a jogar, tá? Eu gosto de jogar no 4-3-3. Então vou estar alterando a formação aqui pro 4-3-3.
ok? Vamos ver como a gente vai encaixar isso aqui. O Coutinho, claramente, como aquele camisa 10, não tem mais ritmo pra jogar de ponta, né? O Andrés Gomes pela ponta direita, o Ryan centralizado e o Nuno pela esquerda, tá ok? O Tietê como MLG, né? Um meio campista mais de ligação, né? Exatamente o que significa MLG. E como volante, quem que a gente vai ter aqui, mano? Vamos ter Matheus Cocão, Thiago Mendes, Jair, Hugo Moura. Vou colocar o Thiago Mendes aqui pra iniciar a temporada, fechou? Na zaga, acho que essa é a melhor que a gente tem aqui por enquanto. Nas laterais a gente contesta Piton e Paulo Henrique, né? E no gol é o Jardim, acho que esse é o melhor time que a gente tem pra agora. Vamos dar uma olhada aqui no nosso elenco por completo agora. De orçamento a gente tá bem, mano. 127 milhões de reais e 3 milhões de reais de salário. Tamo bem de orçamento de transferência e salário, mano. Dá pra gente trazer boas contratações aí. Vocês viram lá que eu coloquei normal, não tem nem como falar que eu adicionei grana aqui, né? Vamos lá. Centroavantes, a gente tem o GB e o Verratti, além do Ryan, que atua por ali também, né? Mas é um ponta direita. Andrés Gomes também como ponta direita. Temos apenas um ponta direita de origem ali. E em compensação, olha a quantidade de ponta esquerda, mano. Garré, David, Jean Menezes, Adson e Nuno Moreira. Pô, não precisa disso, mano. O Garré tem quantos anos aqui, mano? O Garré 25 anos. Dá ele um valor considerável ali. Vou colocar na lista de transferências. O David já tem velho, né? 30 anos. Não compensa pra mim também. Vou colocar na lista de transferências. O Jean, mesma coisa. Já tem 31 anos. Não compensa também. Tá mantendo o Adson e o Moura aqui por enquanto. Tá ótimo, tá ligado? Acho que talvez trazendo um cara melhor, talvez. Por que não? Com o meio campo, a gente vai ter o Estrela, que é muito novo, 19 anos, mas não tem overall pra atuar no nosso time. Vou colocar na lista de empréstimos, ok? Se chegar. Aí a gente vai ficar com o Matheus França, Paulinho, Paulo e Coutinho. Pra mim tá ótimo, tá ligado? Vamos ver como eles vão desempenhar, claro, mas pra mim tá ótimo esses jogadores. Aí de MLG a gente vai ter o Tietê e o Cauã. O Cauã tem apenas 21 anos, mas é aquilo, não tem overall pra jogar uma Série A com o Vasco da Gama. Então vou colocar na lista de empréstimo, a gente vai ter que estar indo atrás de um MLG titular, um MLG reserva pro Tietê, beleza? De volante tem Thiago Mendes, Hugo Moura, Jair e Matheus Cocão. Matheus Cocão tem 23 anos, 69 de overall, acho que não compensa ficar com ele, fechou? Então vou estar colocando na lista de transferências. O Jair, pô, é aquele jogador tá há um tempo no Vasco já, eu acho, né, mano? 31 anos, acho que dá pra ser útil aqui ainda. O Hugo a mesma coisa, o Thiago nem se fala. Na lateral, Paulo Henrique a gente não vê nem lascando. O Pumita, tem quantos anos o meu mano Pumita? 28 anos. 74 de overall. Vou colocar na lista de transferências e vamos analisar as propostas que chegar, porque dependendo da proposta não vem, mas dependendo da proposta eu vendo também. Piton fica, o Victor Luiz já tem 32 anos, 74 de overall. Ou a gente vende ele agora, ou na próxima temporada a gente não ganha nada, tá ligado? Então vou colocar. Riquelme, 23 anos, 64 de overall, mano. Aqui, ó, lista de transferência também. Maurício Lemos, 28 anos, muito útil aqui pra gente. O Robert Senna também se fala. O Lucas, 71 anos, 71 anos, ó, 71 de overall, 24 anos também pode ser útil. Luiz Gustavo, 19 anos, 37, dá pra colocar na lista de empréstimos. E a gente pode ir atrás de um quarto zagueiro aqui, mano, pra fechar essa quarteta de zagueiros. No gol a gente tem Daniel Fusato, 70 de overall, e Léo Jardim. Acho que isso aqui não é nem se contesta, né? Acho que o goleiro é uma coisa que a gente não precisa no momento. Então o que a gente precisa aqui no momento, talvez um MLG e mais um zagueiro, né, mano? Surgiu alguma oportunidade de mercado ali por ponta, centroavante, que a gente só tem o GB e o Verratti. E o Verratti já tá veio pra um caramba, né, mano? Então vou dar uma procurada aqui e vou ver o que eu acho. Fechou, rapaziada? Então, minha rapaziada, adicionei esses jogadores aqui à minha lista, né, mano? Que eu posso ter o sonho de contratar ou até tentar contratar. Pra centroavante, né? Se eu talvez um reserva ali do Verratti ou até titular, né? Porque o Verratti já tá ficando mais velho. Tem o Firmino, que é um sonho de consumo, né, mano? Mas no momento é impossível. O cara vale 300 milhões, mano. 14 milhões de salário, impossível isso aqui. Tem o Brenner, 24 anos apenas, ex-São Paulo, né? Ex-Fluminense também. Acho que ele é da base de São Paulo, da base do Fluminense, algo assim. 5 milhões de salário vale apenas 3 milhões, né, mano? Isso aqui é bem interessante pra gente. Tem o Erisson também, ex-São Paulo, 106 de overall, 23 anos apenas. 2 milhões de salário, só que 50 milhões de valor de mercado, né? Ali pro nosso meio campo, mano, eu pensei ali também num reserva pro Coutinho, fechou? Que tem ali o Matheus França, mas tem um overall muito baixo.
Tem o Pedrinho, ex-Corinthians, 77 de overall, 5 milhões de salário, 60 milhões de valor de mercado. Também é um pouquinho impossível, mas dá pra tentar também. Para nosso MLG, para talvez brigar por posição com o Tietê, tem o Marcos Antônio do São Paulo, regular temporada. E também tem o Ederson da Atalanta, fechou? Já pegou seleção brasileira, não tá na sua melhor fase, né? Tanto que não tá pegando mais seleção. Vale 10 milhões o Ederson, 19 o Marcos Antônio, e mesmo salário praticamente. E para ser o nosso quarto homem ali na zaga, ou talvez na nossa zaga principal também, tem o Murilo do Palmeiras e o Vitão. O Murilo ganhando 6 milhões ali, valendo a taxa do mesmo preço, fechou? Eu vou tentar negociar aqui, primeiramente, mano, acho que com o Marcos Antônio, acho que vai ser interessante a gente ter o Marcos Antônio aqui. Tem uma rescisão de 16 milhões, ele gostaria de vir pro clube, então eu vou abaixar o salário dele ali pra 2.200, tá ligado? Não tem como tirar a taxa, né? Infelizmente. Vou deixar ali em 22 milhões a taxa de rescisão. 3 anos, será que ele pega? Acho que ele pega 3 anos aqui. Vou dar um bônus por atuação ali. Dá um por atuação muito grande, né? Um bônus por gol, vou dar de 27 mil, fechou? 16 milhões, e é isso. Vamos tentar essa oferta pelo Marcos Antônio. Desse daqui também, acho que eu vou estar tentando um Murilo, talvez, mano. Mas o problema é que o salário dele é muito alto, né, mano? Tá tentando um Brenner aqui pro nosso ataque, fechou? O Brenner tem uma taxa de 3 milhões, tipo, muito barato, só que ele não quer vir. Então, tipo, eu teria que pagar 7 milhões de salário pra ele, coisa assim. Acho inviável também, mano. Aqui pro Erisson, mano, 65 milhões, mano. É um jogador que viria caro também, e ele também não quer vir muito ali no salário. Então eu vou tentar trazer o Brenner mesmo. Tô gaguejando aqui que nem um doido. Tentar trazer o Brenner mesmo, fechou? Tá pagando a taxa de rescisão dele. Tá tentando um 3.900 de salário. Bônus pro gol no máximo, bônus por atuação no máximo, bônus por vitória no máximo também. Fechou? Vamos ver se ele aceita aí nossa proposta. Na zaga mesmo, eu acho que eu vou mandar a proposta pro Vitão, mano. Que tem um salário mais baixo e o salário que a gente tem menos agora, tá ligado? Taxa de rescisão 17 milhões, ele não ficou impressionado com a proposta também. Vou tentar uns 4.800 mesmo, aumentar o bônus aqui e ver se ele aceita. Fechou, minha tropa? Rapaziada, além também desses jogadores que eu já adicionei aqui, vocês podem adicionar jogadores aí nos comentários pra eu trazer também, pra eu ficar de olho, né? Não vai dar tempo de trazer nessa janela, porque essa janela aqui é muito rápida, né? Essa janela aqui não dura nem um mês, acho que um mês exatamente, é 31 dias. Mas eu tenho que trazer na janela do meio do ano, que dura 2 meses e é bem mais suave. Vou estar avançando o tempo aqui pra ver se nossos jogadores aceitam a nossa proposta. Negociações aqui, vamos ver quem que aceitou e quem que recusou, mano. O Brenner aceitou, mas pediu 1 milhão a mais de salário. Caramba, o Marcos Antônio não aceitou, mano. Eu acho que eu ofereci um salário muito baixo, velho. Oferecemos um salário anual muito baixo. O Vitão também aceitou. Beleza. Vou esperar o tempo passar aqui e tentar o Marcos Antônio de novo. Mas pro tempo não passar tão rápido ali, eu vou colocar uma configuração aqui pra no próximo dia já eu poder mandar essa proposta pra ele. Então eu vou avançar aqui, vou mandar a proposta junto com vocês novamente. Oferecer um salário mais considerável pro menino também, né? Porque o salário que eu ofereci pra ele ali era muito baixo. Vamos lá, negociações, jogadores listados. Deixa eu ver se dá pra tentar já. Já dá, fechou. Ele gostaria de vir, vou colocar então 3.100 pra ver se ele aceita. Pagar a rescisão novamente, colocar um bônus pro gol, bônus por atuação e bônus por vitória também. Vamos ver se ele aceita dessa vez. Fechou, mandei a proposta aí novamente, vamos avançar o tempo pra ver se ele aceita. Mais um dia aí de transferências. Fiz uma notícia ali do Rafael Veiga tendo atuações milagrosas. Marcos Antônio aceitou? Aceitou, então vai ser nossa primeira contratação, rapaziada. Marcos Antônio vindo diretamente do Tricolor Paulista. Ótimo jogador, mano. Eu assisto jogos de São Paulo porque eu sou São Paulino, mano. Então vocês me desculpe se aparecer muitos jogadores em São Paulo aqui, mas são jogadores que eu sei como é que jogam. E o Marcos Antônio, mano, é uma temporada absurda que ele faz em 2025. O melhor meio campista do São Paulo, tendo Oscar e Lucas no meio campo, tá ligado? Vamos aceitar aqui 3 milhões e pouco de salário, 16 milhões. A gente fica pobre de salário, mas a gente traz o Marcos Antônio aí pra brigar por posição com o Tietê. A gente recebeu alguma oferta aqui também, mano, pelo Riquelme, de transferência do América Mineiro. Vou tentar renegociar aqui por um valor de 1 milhão, mano. Pelo menos 1 milhão ali
pra eu vender ele, tá ligado? Que o valor dele é 1.300, tá ligado? Mas é isso, vamos avançar um pouquinho mais o tempo aqui, e a gente recebe mais alguma proposta. Olha aí, rapaziada, coletiva de apresentação do Marcos Antônio, mano. Vai vestir a camisa do poderoso Vascão, gigante da colina. Grande contratação, mano. Eu acho uma grande contratação. Mano, bom jogador. Vai brigar ali pau a pau com o Tietchan, mas vou começar com ele de titular, tá? Porque é um jogador que eu gosto muito mesmo. Nosso presidente aí cumprimentando o homem. E ele vai dar uma palhinha agora com o Marcos Antônio. Estou muito empolgado por chegar no clube. Vamos para cima, Marcos. Espero ver vocês de novo em breve. Vamos, Vasco da Gama. É o gigante da colina, pai. Agora você tá vestindo o manto do maior do Rio. Nem os torcedores do Vasco acreditam nisso, mas vai se tornar o maior do Rio. Vamos aqui já colocar ele no time, né, mano? Vou trocar o número dele. Vamos ver. Nossa, 10 tá disponível, mano. Não vou dar 10 pra ele, né? Vou dar 8 do Jair pro Marcos Antônio. Cadê ele? Tá com a 9. E o Jair vai pegar ali a 27. A 30, na verdade. Marcos Antônio vai ter nossa camisa 8. Deixa eu colocar ele como titular, que eu vou começar com ele como titular. Depois a gente testa o Tietchan. Cadê ele? Marcos Antônio. Vamos colocar o Tietchan no banco. Deixa eu arrumar esse banco aqui, inclusive. Porque tá meio bagunçado. Vou colocar os jogadores decentes aqui no banco. Vamos ver, já tá aqui. Aí tem o Garré aqui também. Cauã Barros, dá pra colocar o Matheus França, o Paulinho Paula. Aqui deixar o Tietchan e o Gumula. Fechou, acho que tá bom. Isso aqui a gente vai trocar cada jogo, porque coisa de setinha, tá ligado? Condição física. Então isso aqui a gente pode trocar cada jogo, mas só para deixar um pouquinho mais organizado. Marcos Antônio já chega aqui, já dá uma mudança aqui no time, fechou? Vamos ver qual proposta a gente recebeu aqui, que eu já dei uma olhada. E o time, vamos lá. Ah, não, é só o Marcos Antônio chegando. Não, tem uma proposta sim por Riquelme. Eles aceitaram os 1 milhão, vamos pagar os 1 milhão. Então vamos aceitar que o Riquelme vai estar vazando do nosso time. Entrou mais 200 mil de caixa salarial, mas nada que dê ainda pra pintar alguma coisa. Vamos avançar o tempo aqui e ver se chega mais alguma proposta. América Mineiro contrata Riquelme. Thiago Mendes está de saída. Não pretendo vender o Thiago Mendes, mas se for uma oferta boa, né, quem sabe. Vamos ver qual oferta que chegou aqui pra gente. Vitor Luiz do Kangamble, sei lá que bosta é esse, salário anual de 2 milhões. O problema de vender o Vitor Luiz agora é que a gente teria que contratar outro lateral esquerdo. Acho que não compensa, tá ligado? Vou esperar receber proposta por outros jogadores, tipo de meio campo, que a gente tem centenas de jogadores. Centenas não, né? Dezenas de jogadores. Vamos avançar mais aqui o tempo. Rapaziada, chegamos no dia da nossa primeira partida. Pelo visto aqui, recebemos a oferta do Coutinho, né? Dia da nossa primeira partida, não vou jogar essa partida nesse episódio, vou deixar pro próximo. Ou jogo, não sei, vamos ver aí. Jean Menezes eu vou vender. Vale 1.200, mas não tô com muito tempo, tá ligado? Tenho que liberar salário pra contratar. Coutinho, oferta de 300 milhões da Arábia, mano. Faz muito sentido essa oferta. Já não é meu objetivo vender o Coutinho, né, mano? Ele ali é minha principal peça pra essa reconstrução, mas 300 milhões é muita grana. Tô deixando aí nos comentários pra vocês decidir se a gente vende. Bem que eu vou ter que gravar, né, um episódio agora em seguida desse aqui, então acho que não vou vender o Coutinho por agora. Tá, já fechei com o Jean Menezes aqui, tá tudo certo. Aí o Guilherme, né, o Guilherme Estrela aqui. Guilherme Estrela, uma oferta de empréstimo de 1 ano ali, taxa de transferência 3 milhões. É 1 ano, né, de empréstimo. A gente contratou em 2019, então é 1 ano. Aceitar termos. Vamos ganhar 13 milhões aí e os caras vão pagar o salário. Cauã Barros, empréstimo também de 3 milhões. Vamos aceitar aqui. São jogadores que não tem espaço no time, né, mano, por agora. O Vitor Luiz, eu falei já que não tem como vender ele, porque teria que trazer outro lateral. Então é isso, por enquanto. E eu acho que eu vou estar terminando esse episódio por aqui, minha tropa, porque o episódio já tá muito longo. E vai ter jogo agora, então se eu jogar esse jogo vai ficar maior ainda o episódio, então vou estar terminando o episódio por aqui. É isso, falou!